Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Boletim Focus, um relatório de mercado do Banco Central que é divulgado toda segunda-feira. Esse é um relatório muito importante porque ele mostra pra gente quais são as expectativas do mercado. Então aqui a gente não vai estar falando de um dado correto 100%, aquele dado é aquilo que a gente pode ser considerado como um dado fixo. Se alguém te perguntar, Guilherme, qual é a Selic hoje? Qual é a taxa de inflação hoje? Você não pode abrir o Boletim Focus e pegar esse dado dele, porque ele é um relatório de sensibilidade. Ele mede ali o que os investidores estão pensando sobre as principais taxas do mercado. A gente vai ver as que estão aqui dentro, tá? Mas antes disso, é preciso que vocês entrem no site do Banco Central do Brasil, tá? É só você botar Boletim Focus, que vai aparecer para vocês de cara. Então, vocês vão cair nessa tela aqui. Se vocês podem ver, é só clicar aqui em baixar PDF que já vai abrir a informação, beleza? Só que aqui do lado, se vocês verem, a gente não só tem o último relatório, o mais atualizado, como a gente tem os anteriores para acompanhar aqui do lado, tá vendo? Nesse ver mais aqui, tá certo? Então, como vocês podem ver, ele resume as estatísticas calculadas considerando as expectativas de mercado coletadas até a sexta-feira anterior à sua divulgação, beleza? O relatório traz a evolução gráfica ao comportamento semanal das projeções para alguns índices. Ou seja, não estamos falando aqui de valores absolutos. Não estamos vendo aqui os valores que são representados na economia. Aqui estamos vendo os valores de sentimento do mercado, tá certo? Então a gente clica aqui e aí a gente acaba entrando nesta página. É uma página muito simples, tá? Ela pode parecer aí assustadora de início, mas a gente vai destrinchar aqui cada uma dessas informações. A primeira coisa é uma mediana agregado. O que significa que é uma mediana? Então, a gente pega lá alguns players do mercado, tá? Algumas informações a mercado que o Banco Central separa. E aí, ele vem perguntando, como tô fazendo aqui de uma forma didática, tá? Não necessariamente é assim. Ele vem perguntando, fulano, você acha que a inflação aqui no caso, ela vai terminar o ano em quanto? Aí ele fala que 4%. Aí o outro fala 4,5%. Aí o outro fala 5%. Aí alguma outra pessoa fala 5,5%, 5,15%. Aí um outro fala 6%. Aí ele vai e pega a mediana. Ou seja, o meio. Nem 8, nem 80. Ele pega ali o valor que está no meio de toda aquela representação. Tá certo? Então, aqui ó, a gente pode ver há 4 semanas como estava, há 1 semana como está e hoje como está esse sentimento. Tá certo? Então, aqui a gente percebe que o sentimento de mercado para a inflação percorre uma variação negativa de 5,12. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Numa comparação semanal, há 4 semanas, estamos vendo um sentimento de, ou seja, diminuição da taxa de inflação, beleza? É importante a gente olhar para a taxa de inflação no momento. A inflação hoje tá 4 ponto alguma coisa agora, 4,5, enquanto a expectativa de fechamento é 5,12. O que significa isso? É porque é importante a gente analisar. 4,12, se vocês olharem lá no IBGE, que é o principal órgão que trata da inflação, que calcula a inflação, que faz toda a precificação necessária para chegar na variação do índice de preços ao consumidor amplo, ele vai falar que nos últimos 12 anos a inflação acumulada é 4 ponto alguma coisa, 4,15, se eu não me engano, tá certo? E aí a gente chega aqui e fala, 5,12, quem tá certo? O IBGE ou aqui a mediana agregada? Então, lembra que eu falei, isso aqui é um sentimento de mercado, tá certo? Então, para 2026, a inflação sentida é 5,12, beleza? Então, quando a gente estava falando de IBGE, IPCA, nos últimos 12 anos, a gente tem um fato.
Aqui agora a gente está calculando, é como se eu falasse assim, olhando o cenário que já aconteceu, olhando o cenário que vai acontecer, o final do período de 2026 vai terminar em 5,12, tá certo? Então, esse é o sentimento que vem moldando ali as pessoas no que tange a inflação, beleza? Aí aqui a gente pode olhar para o PIB e a variação sobre o ano anterior. Então, a gente é a mesma premissa. Em cima do PIB de 2025, hoje eu espero para 2026 um PIB de 1,99 acima de 2025, beleza? Então, acima do PIB de 2025, eu espero 1,99, beleza? Então, eu tenho uma variação positiva e aqui na comparação semanal, a gente percebe que há uma estabilidade. Tá vendo esse sinalzinho de igual aqui? Ele é um sinal de que está se mantendo a perspectiva de um PIB que está crescendo em referência ao ano passado em 2%, tá bom? Então, espera-se isso. O câmbio frente a US, que é o dólar, beleza? Então, a gente está falando aí de uma taxa de 5,20 e uma estabilidade no câmbio, tá certo? Quer dizer que o câmbio está assim hoje? Não, tá? Eu tô batendo nessa tecla porque isso é muito importante. Não basta olhar para o Boletim Focus e esperar que aqui você vai ter as informações a mercado. Você vai ter que buscar essas informações, tá certo? A Selic, a mesma coisa. O IGPM, o IPCA, a conta corrente, a balança comercial, investimento direto no país, dívida líquida no setor público, resultado primário, resultado nominal, tudo. Tudo é sobre sentimento no mercado, tá certo? Não é por isso que a gente tem projeções futuras, 2027, 2028 e pro ladinho aí a gente tem 2029 também, percebe? Então, aqui a gente tá falando de projeções. Se a gente volta lá na apresentação, ele fala, o relatório traz evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções, tá certo? Projeções única e exclusivamente. E aí a gente consegue ver aqui em gráfico como é que essa sensação, essas projeções estão variando, tá certo? E isso aqui é importante a gente precificar, a gente analisar, por quê? Outros vídeos eu venho falando sobre IPCA, eu venho falando sobre quando comprar IPCA ou quando comprar pré-fixado. E aí, geralmente, as pessoas, elas precificam uma situação, um ativo, com base em informações futuras, tá? Mesmo que elas ainda não se concretizem. Então, isso aqui meio que expressa muito mais, abre aspas, a realidade do que aquilo que já passou. Porque rentabilidade ou variação passada não se resume em rentabilidade ou variação presente ou futura. Então aqui, a força do mercado está dizendo que a inflação vai ficar em 5,12 caindo, beleza? Então, a gente percebe que aqui é o sentimento do mercado. É esse sentimento do mercado que vai influenciar na precificação dos títulos de renda fixa, na curva de longo prazo. A gente, quando a gente está olhando para o pré-fixado, por exemplo, deixa eu aparecer na tela para vocês. Quando a gente está olhando para um pré-fixado, por exemplo, a gente olha na perspectiva futura. Se os títulos caírem, e eu estou olhando para um pré-fixado que está pagando 15% ao ano, se os títulos caírem, essa taxa de desconto de 14,5 vai diminuir. E então vai fazer com que o título valorize num curto período de tempo, sem que você precise esperar que ele chegue no vencimento, tá certo? Então aqui a gente pode olhar para um momento de investir em renda fixa, beleza? Então, com essa perspectiva do Boletim Focus, com essa análise do Boletim Focus, você consegue fazer análises, por exemplo, se a gente está esperando uma inflação mais alta, poxa, vamos aportar um pouco mais em Tesouro IPCA+. Então, é aqui que a precificação dos títulos acontece. Se uma expectativa de inflação baixa, diminui a demanda, diminui a procura por títulos IPCA+. Então, como o governo precisa
emprestar dinheiro para o público, ele acaba fazendo com que as taxas fixas, por exemplo, do IPCA+, fiquem mais atrativas. Então, é nesse cenário que a gente, com base em futurologia, a gente aporta hoje. Ou seja, quer dizer que a gente vai acertar o futuro sempre? Não. Quer dizer que, com base nas informações de sentimento do mercado, a gente vê aonde é melhor entrar. A gente vai entrar em pré-fixado e IPCA com base na nossa estratégia que a gente vem montando. Mas pode ser que o IPCA, em certo momento, esteja mais atrativo do que o pré-fixado, por exemplo. Beleza? Então, aqui no Boletim Focus, você consegue ter essa sensação de mercado, consegue ter esse exercício de precificação, porque os preços eles são pautados muito antes daquilo que sai lá no IBGE como inflação apurada. É o sentimento das pessoas sobre aquilo que já precificou e ainda nem saiu o resultado ali da inflação no IBGE, ainda nem saiu o resultado da taxa Selic no Copom, porque as pessoas estão precificando aqui no Boletim Focus ou na curva de juros futura. Beleza? Então, é importante a gente entender que o Boletim Focus ele serve como esse pilar fundamental na hora de você investir em renda fixa. Então, lembra que a gente tem uma estratégia para isso? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui consolida mais um passo, você tem mais uma ferramenta para poder investir no seu futuro, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo.